pessoal, tudo bem? Meu nome é Fernando Moreira, sou sócio e responsável pela equipe de psicopedagogia aqui da Clínica Cognitivamente e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre dislexia, assunto que já conversamos aqui em algum dos minutos cognitivos de algum profissional aqui da clínica. Porém, hoje a gente vai focar um pouquinho numa observação relacionada à dislexia na fase que antecede a alfabetização, que é quando, na maioria das vezes, se chega aí num diagnóstico de dislexia, né? Que é ali dos 7 anos, e muitos profissionais falam que o ideal seria 9 anos, o que eu discordo, mas aqui a gente não está para pontuar essa questão. Aqui nós vamos falar sobre algumas características que a gente pode observar antes desse período de alfabetização. Todo mundo sabe que a dislexia é um transtorno que acomete a leitura. Muitas pessoas falam que a dislexia é uma questão da escrita, uma dificuldade de escrita. Mas não é. A dislexia é um transtorno que está prioritariamente relacionado à leitura, à dificuldade e, em muitos casos, à inabilidade da leitura, na leitura, de decodificação das letras, de compreensão daqueles símbolos. E aí, em alguns casos, acontece também a dificuldade, né? Atrapalha as questões da escrita, mas o foco principal é na leitura, na decodificação, na compreensão, na interpretação desses símbolos, que são as letras, que são as sílabas e o que são as palavras. Sério? Certo? Mas hoje nós vamos falar desse período que antecede essa fase de alfabetização. Ah, mas não pode dar um diagnóstico de dislexia para uma criança de 3, 4, 5 anos. Sim, de fato não pode, mas a gente pode já observar sinais que podem ajudar lá na frente esta criança. Porque quando a gente fala de dislexia, a gente também fala das questões, né, de aprendizado e tal, mas também das questões emocionais, porque geralmente são crianças que se sentem mais introspectivas, né, se apresentam mais de uma forma mais introspectiva, tem uma questão de ansiedade, de autoestima, né, pela dificuldade e às vezes inabilidade da leitura. Então, compromete não só as questões de aprendizagem, mas também as questões emocionais, comportamentais, sociais e etc. Certo? Então, se a gente pode observar algumas questõezinhas e intervir nelas de forma precoce, melhor para ela, certo? Bom, então o que a gente pode perceber antes dessa fase de alfabetização? Bom, as crianças, e aí eu digo, a criança de 3, 4, 5 anos, que objetos simples do dia a dia ela não consegue nomear, ela não consegue reconhecer, como cores simples, cores básicas, confunde uma cor com outra porque tem uma dificuldade de discriminação, isso é importante. A criança que teve um atraso na fala, que a gente sabe que o atraso na fala pode ser por milhões de coisas, mas aqui a gente está falando de dislexia, certo? Então, a criança que teve um atraso na fala, a criança que tem, nesse período aí que eu falei de idade, que tem dificuldade de fazer que tem uma dificuldade na memória sequencial. Então, vai contar um fato que aconteceu com ela, né? E aí ela tem essa dificuldade de sequenciar esse fato. Então, dentro da idade dela, né, da fase dela, ela já poderia conseguir sequenciar. Bom, não consegue? Vamos ficar atento aí que pode ser algum sinal aí importante que a gente tem que observar. Tem questões também na coordenação motora fina, a gente também precisa ficar atento em relação a isso. Então, são alguns pontinhos que vale a pena a gente observar. As trocas, a questão da consciência fonológica, as troquinhas das letras que tem o som similar, então tem dificuldade de discriminar, tem uma questão de percepção auditiva difícil, nesse sentido de discriminação mesmo, dos sons similares, a questão da figura fundo, de ter uma dificuldade de concentrar com um sonzinho no fundo. Então, essa percepção auditiva também se apresenta aí de uma forma a prejudicar essa criança. Então, são pontinhos que a gente vai observando e dá para fazer um outro vídeo
falando sobre eles, mas que vale a pena a gente, como terapeuta, escutar e observar aí os pequenos antes dessa fase de alfabetização, certo?